Olá, alunos! Em nossa segunda aula de técnica vocal com o professor Mário Sevilho, vamos continuar falando da importância dos exercícios de aquecimento vocal e vamos iniciar os exercícios de vibração de língua e de lábios. Isso depois da vinheta. Ah, vou finalmente mostrar a cara, a faccia. Esta aula, apesar de tratar de aquecimento vocal, pode ser muito interessante, mesmo para aqueles que não pretendem usar a voz como ferramenta de trabalho ou em situações que exijam um pouco mais do aparelho fonador. Vou repetir algumas coisas que falei na aula passada, para que tudo fique bastante claro e para que entendam a importância do aquecimento vocal. Como disse anteriormente, quando alguém vai fazer exercícios físicos, deve se preparar antecipadamente, realizando alongamentos e o famoso aquecimento para preparar o corpo, a musculatura, para os esforços que realizará durante os exercícios. Isso para evitar possíveis lesões na musculatura, nos tendões. Isso deve valer também para quando vamos cantar, pois vamos usar nosso aparelho fonador em uma situação que vai além daquelas corriqueiras, quando apenas falamos, por exemplo. Quando cantamos, temos que alcançar notas mais agudas, que ultrapassam aquelas que estão dentro da região das notas, das frequências que usamos na fala, e muitas vezes essas notas podem ser bastante agudas, fazendo com que nossas pregas vocais tenham que se alongar muito, assim como aconteceria com um músculo em um exercício de ginástica, por exemplo. Esse alongamento e relaxamento das pregas vocais pode ser observado nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui no card e na descrição deste vídeo. Esses vídeos, assim como os da aula passada, são muito interessantes e demonstram como as pregas vocais se alongam quando o cantor vai de uma nota mais grave para uma mais aguda e o inverso, de uma nota mais aguda para uma mais grave. E um desses vídeos que é muito divertido e que tem a possibilidade de ser assistido com legenda em português, vemos um beatboxer, o Tom, produzindo sua percussão vocal, enquanto passa por dois tipos diferentes de exame de nasolaringoscopia. Nesse exame, são usados dois tipos de aparelhos, o laringoscópio rígido e o nasolaringoscópio, que é flexível. Os dois possuem uma câmera na ponta, que permite a observação das vias aéreas superiores. O laringoscópio rígido é introduzido pela boca e o flexível pelo nariz. Eu já fiz os dois tipos de exames e tudo ocorreu numa boa, sem grandes incômodos. No vídeo do beatbox, aos 6 minutos, o Tom faz o movimento descendente de uma nota bastante aguda para uma grave, então podemos observar como as pregas vocais vêm de uma condição tensa, mais alongada, para uma bem mais relaxada, onde as pregas vocais diminuem de tamanho gradativamente, ficando mais curtas. Ao mesmo tempo, elas variam de espessura. Quando estão mais alongadas, estão mais finas. Quando elas estão mais relaxadas, elas ficam mais largas, mais grossas. Pessoal, não deixem de assistir esse vídeo. Ele é incrível, é muito interessante. Nos próximos dois vídeos, observamos o movimento contrário. Desta vez, na voz masculina em um dos vídeos e no outro na voz feminina. Os dois indo de uma nota grave para uma aguda. Observem como as pregas vocais vão se alongando e se estreitando, ficando mais finas. Podemos relacionar essas proporções às cordas do piano ou do violão, onde as cordas mais grossas produzem os sons mais graves
de frequências mais baixas, e as cordas mais finas, as notas mais agudas, de frequências mais altas. Diante disso tudo, observando os vídeos, fica fácil entendermos que, além das questões que envolvem o ato de cantar sem criar tensões, usando o mecanismo da respiração adequadamente, pontos que também são, dentre outros, importantíssimos e que tratarei em outras aulas, aquecermos as pregas vocais, alongando-as aos poucos, gradativamente, é essencial. Se não tivermos feito o aquecimento vocal do aparelho fonador, o alongamento gradativo das pregas vocais, cantando notas agudas, com grandes saltos de intervalos entre notas agudas e graves, provocando um alongamento abrupto das pregas vocais, sem tê-las preparado para isso, existe a possibilidade de causarmos danos a elas, principalmente se repetirmos esse erro, essa falta de cuidado frequentemente. E aí é possível chegarmos ao ponto de termos que recorrer à ajuda médica. Teremos que procurar um otorrino, que provavelmente solicitará um exame igual a esse que vemos nos vídeos que indiquei para assistirem, e dependendo do problema detectado, sessões de fonoterapia serão indicadas para reverter os danos causados ao aparelho fonador, e, em casos extremos, somente cirurgias darão conta de corrigir essas lesões. Isso pode ocorrer não somente com cantores. É comum ouvirmos falar que professores costumam apresentar problemas vocais. Aí alguém vai dizer: Ai, viu? Pra que todo esse blá 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 em uma aula que já deveria ter ido logo para os exercícios de aquecimento? Hein? Isso tudo, queridos e fofos alunos, para convencê-los da importância dos exercícios de aquecimento vocal, dos exercícios de técnica e etc. Se continuarem resmungando, vou colocar uns vídeos nada agradáveis com exames de laringoscopia que mostram pregas vocais com probleminhas nada agradáveis de serem observados. Outra coisa, vocês devem ter observado no vídeo do rapaz do beatbox, o Tom, que em alguns momentos acontece um acúmulo de saliva e secreção enquanto ele produz os sons. Óbvio que ele não está fazendo tudo aquilo nas condições em que ele está acostumado. Aliás, ele foi corajoso e teve bastante controle para fazer tudo aquilo ao mesmo tempo, com os laringoscópios no nariz e na garganta. Além de colaborarem para a preservação da saúde vocal, os exercícios que vou ensinar já, daqui a pouco, e que eu costumo chamar de exercícios de faxina vocal, servem também para ajudar a limpar essa melecaiada toda, o excesso de muco que fica nessa região, nessas cavidades todas, e que pode nos atrapalhar durante o canto. São os famosos exercícios de vibração de língua e de lábios. E agora, aqui estou eu. Pensaram que eu ia fugir, é? Pessoal, eu havia me planejado para esta aula demonstrando os exercícios de vibração de língua e de lábios, demonstrando os exemplos de exercícios eu mesmo, fazendo a demonstração eu mesmo desses exercícios. Só que eu sofri um pequeno acidente doméstico, eu tive uma queda, bati com a cara, com o lábio, na quina de uma estante, não foi nada grave, eu fiz exames, fiz raio-x, não teve fratura, mas aí o que aconteceu? O meu lábio inchou, ele está desinchado agora, inchou bastante, o nariz, que já é grande, ficou maior ainda, e tá difícil fazer os exercícios de vibração de lábio. Então eu vou fazer
para esta aula só os de língua, que é o que está dando para fazer, tá? Então, prosseguindo. Vamos começar falando do R rolado, que é esse R que produzimos com a ponta da língua encostada no palato duro, na parte que fica logo acima dos dentes superiores. É comum eu encontrar pessoas, alunos, que inicialmente não conseguem reproduzir esse R rolado. Mas com um pouquinho de treino, essa pessoa acaba fazendo, em pouco tempo acaba conseguindo reproduzir esse R. Você que ainda não consegue fazer esses exercícios de vibração de língua e de lábios, não vá embora ainda. Lá no final desta aula, eu vou ensinar alguns exercícios com outros sons que têm o mesmo efeito desses de vibração de língua e de lábios. Eles também promovem essa limpeza do aparelho fonador e depois eu faço um outro vídeo especialmente para vocês, dando dicas de como vocês deverão proceder para conseguir fazer o R rolado e os exercícios de vibração de lábios, ok? Vocês, com um pouquinho de empenho, vão conseguir fazer tudo isso em pouco tempo. Voltando para o R rolado. Por enquanto, vamos fazer de forma simples, sem vocalize, inicialmente produzindo apenas uma nota. Procure fazer o de tamanhos diferentes, curtos, longos, o mais longo que conseguir, sem criar tensões. Depois podemos variar as notas digamos, sobe e desce, como se fosse numa montanha russa, assim. Procurem fazer esses exercícios sempre com a musculatura da face, de toda a face, do pescoço, dos ombros, totalmente relaxados, com a cara de peixe morto. Tudo muito relaxado, tá? A partir disso, vamos variar a articulação, a movimentação dos lábios, desta maneira. Fazendo assim, mudando essa forma dos lábios, procurem perceber a mudança o resultado sonoro, o timbre, a mudança do timbre. Quando esse timbre fica mais aberto, mais metálico, mais claro ou mais escuro, procurem associar essas mudanças de forma com a mudança da qualidade do som. O tempo todo que vocês estiverem realizando esses exercícios, qualquer exercício, prestem atenção se vocês não estão tensionando qualquer parte do corpo, principalmente a região da face, pescoço, especialmente a região do pescoço, ombros, região do peito, ok? Sempre, sempre prestando atenção. Esses exercícios de vibração de lábio e de língua, vocês podem fazer também vocalizando com som ou sem som. Vou dar o exemplo agora. Com som ou sem som, só com o ar. Ok? E agora eu vou ensinar os outros exercícios que também têm o mesmo efeito desses exercícios de vibração de língua e de lábios. Um deles é usando a vogal U, fazendo ela bastante bicuda, ó. U, e bastante grave também. U. Quanto mais grave, mais vocês vão sentir a laringe, a região da garganta vibrando. Experimenta fazer o seguinte,
pega uma nota um pouco mais aguda e desce para uma nota mais grave. Vocês vão perceber que quanto mais grave, mais vocês vão sentir vibrando essa região. Ok? A consoante V também funciona, ó. O Z também, Z de zorro. O Z vibra bastante. Ok? Um momento bem legal de fazer esses exercícios de vibração é quando nós vamos tomar banho. Aproveitem o vapor quando vocês estão lá no banheiro, no box. Aproveita o vapor da água para fazer esses exercícios de manhã, quando vocês forem dar aula, fazer um discurso, ou ir para aula de canto, ou o dia que tiver um concerto, ou um solo, concerto do coral. É um momento muito legal para fazer esses exercícios. E depois lá na aula, antes da aula, antes do concerto, faz o aquecimento de novo e vocês vão estar melhor preparados para cantar, para discursar, para dar a aula. E depois, quando terminar tudo isso, faz o desaquecimento, que é outro assunto para uma outra aula, ok? Então é isso, alunos, e até a próxima aula. Espero estar melhor, com a boca já mais desinchada, certo? Ok, até lá.